servirão de pasto ao fogo, de alimento para o fogo. Aí chega aqui e diz: porque um menino nos nasceu. Esse menino não nasceu para mim, não nasceu para você. Esse menino nasceu para nós. Jesus não foi dado em particular a uma pessoa. Não há um merecedor sequer. E Deus deu esse filho porque Ele amou o mundo. Ele não amou uma pessoa, Ele não amou o pastor Aloysio. Ele amou o mundo de uma maneira tão extraordinária que deu esse seu filho. Então, um menino nos nasceu, nasceu para nós. Um filho se nos deu, foi dado por Ele. Foi dado, nós não o compramos, nós não o merecemos, nada fizemos para poder merecê-lo. Simplesmente foi dom, dado gratuitamente a cada um de nós. E esse menino traz sobre os seus ombros o governo. Diz aí, o governo está sobre os seus ombros. Naquela época, no governo medieval, até o período medieval, desde o período de Cristo até o período medieval, as pessoas usavam sobre os ombros o símbolo do seu governo. Os grandes reis traziam as espadas pela parte das coxas para que o cabo ficasse a visão, estava sobre o seu ombro, porque a espada era o símbolo maior do poder. O guardião do tesouro do rei, aquele que recebia esse poder, ele recebia a chave da porta onde o tesouro do rei era guardado, e essa chave era atada em seu ombro com um laço, uma tirazinha, um lacinho, era colocado sobre o seu ombro. Onde ele andava, todo mundo sabia que ele era quem tinha a autoridade sobre o tesouro do rei. Qualquer pessoa que olhasse para ele, só ele abre, só ele fecha. Só sai ou só entra alguma coisa na sala do tesouro, se aquela pessoa que tem a chave abrir. Jesus tem a afiada espada de 2 fios, uma espada superior a qualquer outra espada, tem a chave da morte e do inferno. Só Ele abre, só Ele fecha. Amém? Vamos continuar. O governo está sobre os seus ombros, Ele é o governante supremo. E acima dele não há outro. Logo que disse o governo está sobre ele, vai falar sobre o seu nome. Por quê? Porque lá na frente você vai ouvir dizer que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E importa que através do nome dele, a humanidade seja salva. Só através do nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro, a não ser no meu Senhor, seu Senhor, nosso Senhor, Salvador. É por isso que Ele é o maravilhoso conselheiro. Esse livro que Ele nos deixou, chamado de A Palavra, tem por determinação ser Ele mesmo. E o próprio livro testifica disso. João 1 diz, no princípio era o Verbo. No princípio de todas as coisas, Ele era a palavra de Deus. E no princípio era o Verbo. E o texto afirma, o Verbo era Deus, estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, de modo que sem Ele, sem essa palavra, nada do que foi feito se fez. Aí nós vamos ler o Gênesis e diz, e disse Deus, faça-se.
e se fez. E Deus viu e achou ótimo. Até mesmo na hora de fazer o homem, pois nós fomos feitos de forma um tanto quanto especial, porque Deus se deu o trabalho de pegar o barro, de moldar o barro, de dar forma ao barro, de soprar nas narinas desse barro o fôlego da vida. Mas mesmo e antes disso, esse Deus trino e maravilhoso olha para si mesmo e diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ele falou primeiro, ele fez depois. Amém? E esse livro, do Gênesis até o Apocalipse, está repleto de conselhos. Como está escrito lá nos Salmos, no Provérbios: porventura não escrevi eu excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos? Está lá registrado para mim, para você, para nós. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. A afirmativa de que esse Deus é forte, está dizendo: olha, toda a força repousa nele. Não há outro, então não adianta procurar um aqui, outro ali, outro acolá, porque ele é o Deus forte. Deus forte, Pai da eternidade, ou seja, aquele que tem a vida eterna para depositar sobre quem Ele quiser. E príncipe da paz, o príncipe da coisa que o homem mais procura, ter paz. O que o homem tem como mais valioso. E para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, paz eterna, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O próprio Deus. O zelo quer dizer o trabalho, o prazer, a vontade do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, é quem realizará todas essas coisas. Amém? Mas e o que isso tem a ver com a minha escolha, pastor? Agora a gente chega no ponto. Agora nós chegamos. Lembra que eu disse para vocês que o reino de Deus é regido pela lei da semeadura? O meu avô cultivava agricultura de subsistência. No reino de Deus, há cultura que você vai semear, ela é num segundo momento de subsistência, no primeiro não. Como assim? Como assim? A agricultura de subsistência é aquela agricultura em que você cultiva vários tipos de grãos, vários produtos. E a agricultura industrial é aquela que se produz uma coisa só. Nós conhecemos aqui no Brasil, por exemplo, a cultura da soja. Então, os campos de soja só tem soja. A cultura do milho, campos de milho, né? Apesar de que milho faz muito, é muito encontrado na agricultura de subsistência, mas a cultura industrial do milho só tem milho, cana-de-açúcar, só tem cana-de-açúcar. Você anda quilômetros e quilômetros dentro de um canavial. Isso é agricultura industrial. A nossa agricultura primária é a da santidade. E essa é uma só. Ser de santo, porque é santo aquele que lhe chamou a sua eterna glória. É isso que você precisa cultivar. Santidade. Mas, irmãos, nós somos naturalmente
mal. O próprio Jesus testificou Deus. Um homem foi até ele e disse: bom mestre. Ele disse: por que tu me chamas bom? Na verdade, Jesus estava perguntando: você me reconhece como Deus? Porque só há um que é bom, que é Deus. Se só há um, ele estava igualando todo mundo, dizendo: todo o restante, toda essa cambada de bichinho de ureia é má. Porque todos foram inoculados pelo veneno da serpente no Éden. Agora, existem dois tipos de maldade. Existe aquela maldade natural. É uma maldade de essência, que as pessoas fazem as coisas fazendo uso dessa maldade, e lhe é tão natural que ele não vê como maldade, não vê como maldade. Porque é natural para ele. E existe aquela maldade inocente. Que maldade inocente é essa? É aquilo que você pratica o mal, às vezes está praticando algo contrário à vontade de Deus, portanto é mal, mas você não tem intenção. Você não queria praticar mal algum, você pensava estar fazendo um bem. Por exemplo, dar dinheiro a menino no trânsito. É um bem ou é um mal? De repente, para quem é bom, é um bem, sabe? Para quem tem um coração bom, eu estou fazendo um bem, um bichinho está com fome, vai comprar uma balinha, um negócio. Mas na verdade é um mal, você está viciando ele a ser um pedinte. É como dar o peixe para alguém que chega dizendo para você que está com fome. É um mal. Porque ele vai comer, vai passar fome, mas ele vai voltar a ter fome de novo e vai atrás de outra pessoa que lhe dê peixe novamente. Então, ao invés de dar o peixe, você tinha que dar uma vara e ensinar ele a pescar. Ou seja, ensinar a trabalhar, a correr atrás do que ele necessita. Porque isso sim é fazer o bem. Mas, quando a gente analisa dessa forma, tem mal que não parece mal, ou pelo menos não é tão mal, né? E tem bem que nem parece esses bem todos. Meu irmão, o cara chegou pedindo um peixe, o cara entrou lá dentro da mercearia, comprou um anzol e disse: toma aqui, o açude velho ali embaixo. O camarada mais mal, isso é uma maldade. Não, não é, ele fez um bem, gente. Ainda teve a paciência de dizer: ó, você bota aqui uma minhoquinha aqui nesse negócio, ou um pedacinho de pão, um pedacinho de queijo, alguma coisa, um pedaço de carne, aí você faz assim, ó, joga lá dentro, fica esperando. Quando você sentir que tem alguma coisa puxando a linha, aí você dá um puxão maior, que é para isso aqui enganchar, e depois pode puxar suavemente que o seu almoço está vindo. Ensinou! Mas você que estava vendo, achamos como aquilo era um mal. Vê como nosso julgamento é errado? Mas o juiz que julga na lei da semeadura, esse nunca julgou errado, o julgamento dele é perfeito. Perfeito. O texto vai mostrar que uma virgem vai conceber, né? A virgem conceberá e dará à luz um filho. É só você voltar o texto mais na frente e voltar o versículo 7, capítulo 7, versículo 14, vai falar claramente: a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Será que não há lógica, não é fácil a gente olhar assim e pensar: poxa, ouvi falar de uma virgem poder conceber, como é isso? Mas aqui está dizendo que é uma virgem, vai conceber.
e vai dar à luz um filho. Então só pode ser algo sobrenatural. E se o nome desse menino é chamado Emanuel, o que quer dizer? Deus conosco? Confirma a dúvida de a dúvida de quem fez as perguntas, ou não. Mas a pergunta agora é, e o que tem a ver com a minha escolha? Você foi chamado a um reino, que você é quem escolhe. E o Senhor desse reino, que é justo juiz, deu a você toda a legalidade e direito de fazer suas escolhas. Legalidade e direito. Ele diz que põe diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, dá um palpite, escolhe a vida e vive, mas ele respeita suas escolhas. E vai sempre respeitá-las. Irmãos, nós estamos no dia de hoje curtindo um feriado, muita gente aí vivendo esse feriado desde manhã, descansou, aquela coisa toda, que é justamente o nascimento desse menino, que não é mais um menino. Ele viveu como menino no nosso meio, com 30 anos de idade ele iniciou o seu ministério, com 33 ele honrou a sua missão, bateu o martelo, cumpriu sua missão, e morreu. Mas 3 dias depois, 1/10 para cada dia o dízimo da sua vida, 30, né? Ou seja, no 3º dia ele ressuscitou. Se você for contar direitinho, for por os squads, tem as horas e tudo para dar o dízimo perfeito, a 10ª parte. Então, ele ressuscitou. E até hoje vive e reina eternamente. Sobre a vida de todos, sobre a vida daqueles que o adoram e o amam, e o respeitam, e buscam viver de acordo com a sua vontade. Amém? Então a escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. Ele não escolhe por você, é você quem tem a liberdade de escolher. Na sua palavra ele diz, seja santo, porque é santo aquele que lhe chamou a sua eterna glória. Então ele lhe chama para ser santo, mas olha só, o tempo passou, e nós naturalmente, por sermos mal, e gostarmos da maldade, nos deleitarmos na maldade, vamos sorrateiramente, naturalmente, dando uma girada nas coisas, transformando as coisas, moldando-as ao nosso bel prazer e à nossa satisfação. Então pegamos a cruz e trocamos por um saco de presente. No dia de hoje, deveríamos estar celebrando a cruz do Mestre. O símbolo da nossa vitória é maior, mas nós trocamos a cruz pelo saco de presente, e trocamos o Senhor machucado, cuja feição diz que não havia beleza alguma, por um velho barbudo cheio de luz, todo iluminado. Suas sandálias sujas de poeira e sangue, por um trenó. Nós trocamos por um trenó, lindo, maravilhoso, bonitão todo. E ele, que é o aniversariante e que deveria receber o presente, não recebe nada, a não ser a maldade do povo, porque nós presenteamos sim uns aos outros, quando presenteamos. E eu me lembro do tempo que eu era menino, nas escolas tinha aquelas brincadeiras, aí tinha menino que comprava, que os pais tinham uma condiçãozinha, dava um presente bom para o menino dar para o outro.
Mas tinha alguns meninos que recebiam aquele sabonete vale quanto pesa, Life Boy, aquelas coisas. Acaba recebia, às vezes nem levava para casa. Tem gente aqui que deve ter recebido um presente desse. Eu mesmo recebi alguns assim também. E a gente ficava olhando para aquele outro menino que sentava do lado da gente, que tinha recebido um presente bom. A gente ficava olhando para o outro, achando que quem merecia aquilo éramos nós. Mas um saco de presente foi substituiu a cruz do nosso Salvador. E as pessoas parecem que não atentam para isso. Não atentam para isso. Irmãos, você foi chamado para viver em novidade de vida, para ser um servo humilde, porém honroso servo do Senhor. E assim espelhar a santidade que vem dele, para que ele seja glorificado através dos seus atos, suas ações, suas palavras, suas atitudes. Então seja santo, como ele é santo. E você quer dar presente a alguém? Dê amanhã. Irmãos, não seja bom apenas hoje. Seja bom em todo o tempo e o tempo todo. Porque quando você for bom em todo o tempo e o tempo todo, você estará externando a bondade do Rei que morreu por você e glorificando a cruz, que é moeda de troca na sua salvação. Amém? Eu poderia me estender mais, mas Deus os abençoe rica e abundantemente. Eu peço aos irmãos que me perdoem, eu vou precisar sair, não vou conversar com ninguém, ok? Vou confiar a igreja ao irmão Tássio aí, ele fecha para mim, mas eu preciso ir, amém? Aí no seu lugar, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Amado Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome. Queremos te render graças, ó Deus, por esse dia, embora saibamos pela Tua palavra que não foi nele que Tu nasceste. Não nasceste no mês de dezembro, mas em meados de abril, março. Mas o mundo capitalista resolveu comemorar esse dia como a data do Teu nascimento. E nós, juntamente com o mundo, nos alegramos por Ti, porque Tu nos fora dado. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e Tu governas sobre nossas vidas, pois o governo está sobre os Teus ombros. Agora, pois, Senhor, muito obrigado por esse feito maravilhoso, porque eu estava destinado ao lago que arde com fogo e enxofre, mas graças a essa obra maravilhosa, eu irei habitar no santuário do meu Deus, como coluna nesse santuário, e de lá jamais sairei. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Leva-nos, pois, de volta aos nossos lares, dá-nos uma noite ricamente abençoada, um bom descanso, Senhor, e um dia amanhã, aproveitando para fazer valer o Teu chamado a uma vida em novidade de vida e em santidade. Santo Deus e Pai, eu assim Te peço e agradeço, no santo nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o povo de Deus diga amém. Que o grande amor de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, a graça, a maravilhosa e salvífica graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas e doces consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Uma boa noite. Vão em paz e que Deus abençoe a todos rica e abundantemente.